Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos paroquianos que nos acompanham do Facebook da Paróquia Imaculado Coração, Puríssimo Coração de Maria, aqui na cidade de Guaratinguetá. Olha que imagem bonita que nós temos da primeira leitura do livro do Êxodo. Nós estamos diante de um povo que caminha. Saiu de Rafidim e fazem o acampamento no deserto, no frente do monte Sinai. Olha que bonito, acampar em frente da montanha do monte. Nós sabemos que a montanha na Bíblia, o monte, é o lugar onde Deus está. E ali eles fazem um acampamento, e Moisés é aquele que sobe, é como se fosse o representante do povo para falar com Deus. A gente até poderia pegar aqui Moisés e fazer dele uma figura no evangelho de hoje dos apóstolos, aquele que Deus envia. E ali no monte, Deus lembra a Moisés, para que Moisés fale para o povo de tudo o que Deus fez. E Deus começa a recordar a Moisés. Fui eu que caminhei com o povo no deserto. Fui eu que libertei o povo da escravidão do Egito. Ouvir Deus recordando o povo nos deixa vermelhos de vergonha. Nós somos um povo de memória fraca. Nós somos um povo que esquecemos muito fácil do que Deus fez. Nós somos um povo que está aprendendo com a velocidade do mundo a saber somente do que está acontecendo e esquecer de tudo que Deus fez. É um momento que às vezes nós encontramos pessoas ingratas, que nos tempos atuais podem dizer assim: nossa, será que Deus esqueceu de mim? Olha a dificuldade que eu estou passando hoje. Hoje eu estou sem emprego. Talvez hoje Deus está falando para nós: e o emprego que eu mantive você todos esses anos? E a saúde que eu te dei todos esses anos? E a presença que eu estive na sua vida todo esse tempo? Igual o povo que eu tirei da casa da escravidão, quantas vezes eu já tirei você do mal, do pecado, de cada situação difícil? Nós somos um povo que esquecemos muito fácil de tudo que Deus já fez. E você acha que Ele não continua fazendo? E aí, a mensagem de Deus para Moisés, quando descer do monte: se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, nós seremos o povo de Deus. Nós seremos o povo escolhido. Não porque nós temos méritos, mas porque nós abrimos o ouvido para ouvir. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz do pastor, que é Jesus. Nós somos escolhidos porque Ele nos escolheu. Não é mérito nosso, é graça de Deus. E eu tenho certeza que todos nós queremos ser um povo de ouvidos atentos e queremos ser um povo que observa a aliança. No evangelho de hoje, nós, depois de termos vivido um bonito período, de 50 dias de Páscoa, nós voltamos ao tempo comum. Já voltamos há alguns dias, mas com alguns parentes, onde nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, e semana passada o corpo e o sangue de Cristo. Retomamos agora o evangelho que nós vamos ouvir durante todo esse ano da igreja, que é de São Mateus.
Hoje nós começamos a ouvir assim o Evangelho de Mateus. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque elas estavam cansadas e abatidas. Quantas pessoas hoje, diante do desafio de lidar com essa realidade tão inesperada do coronavírus, de quarentena, estão assim, cansadas, abatidas, sem encontrar um sentido para onde caminhar. São tantas vozes, né, que estão gritando por aí. As pessoas ficam até assim, perdidas, sem rumo. Jesus identifica que elas são ovelhas sem pastor. Quanta gente hoje nessa situação? São as pessoas que estão doentes, mas não são só doentes, que não encontram auxílio no hospital, encontram filas enormes nos hospitais. Muitas das dinâmicas, infelizmente, por causa do coronavírus, têm impedido outras pessoas com situações graves de serem atendidas. Ovelhas sem pastor porque estão desempregadas. Tem famílias que às vezes é um só que mantém a casa e agora está sem um emprego. Estão dessa maneira, abatidas, sem saber como sustentar a sua casa. Ovelhas sem pastor são aquelas pessoas que de verdade têm direito ao auxílio emergencial, mas não conseguem acessar, não conseguem ter acesso a esse auxílio. Às vezes nem um celular tem para baixar o aplicativo. Ovelhas sem pastor são pessoas onde a palavra de Deus ainda não chegou, ainda não chega. São ovelhas sem pastor. E meu irmão, minha irmã, não confunda caridade com obrigação. Auxílio emergencial não é caridade. Todos nós temos direito dos impostos que nós pagamos. Talvez nós estaríamos um pouco melhor se nós pensássemos no povo e não no bolso de alguns que ganham milhões. E aí então, o Evangelho de hoje, ele sempre mostra assim, qual é o problema, a situação e a resposta. Eles estavam assim, como ovelhas sem pastor. Diante disso, é claro que nós sabemos que no fundo esse texto, na sua época, ele era uma grande crítica às autoridades daquele tempo, que deviam levar o povo a Deus e não estavam fazendo, que deviam ser o pastor do rebanho, estavam preocupados consigo. E aí Jesus disse aos discípulos, a messe é grande, e como nós sabemos que a messe é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele dá uma recomendação que nós já esquecemos há muito tempo. Antigamente era muito comum nas igrejas a gente rezar constantemente pedindo vocações. Hoje nós quase não rezamos mais. E ele está dizendo aqui, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Na maioria das nossas paróquias, das nossas comunidades, os padres são idosos, do grupo de risco. A gente tinha que ter sensibilidade com os nossos pastores nesse tempo. A messe é grande e o cuidado da messe não depende só dos bispos e dos padres. Todos nós, principalmente você batizado, leigo, deve ser instrumento nessa messe do Senhor. Deve ser um colaborador, um parceiro do seu pastor, do seu padre, para que a palavra e tantas outras coisas
que fazem parte da graça de Deus, chegue até o irmão. De certa forma, todos são pastores do rebanho. E aí então, depois dessa recomendação, Jesus chama os 12. É interessante que no primeiro momento ele usa o nome de 12 discípulos. Depois que ele vai falar apóstolo, Jesus chama os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus, curarem as doenças e as enfermidades, e deu o nome de cada um. Meu irmão e minha irmã, nós que somos batizados, nós devíamos fazer essa passagem de discípulo para apóstolo. Apóstolo significa enviado. Tem tanta gente que não se sente enviado. Infelizmente, Jesus nunca foi, graças a Deus, um empresário. Jesus devia ter uma equipe de RH péssima. Na nossa empresa, nenhum desses apóstolos iria entrar. Ele chama primeiro 2 grupos de irmãos. Zé Ninguém, pescadores, Pedro e André, Tiago e João. Chama um que cobrava impostos. Cobrador de impostos é alguém detestado pela comunidade. Diz aqui ainda que um fazia parte do grupo dos zelotas. Meu Deus, se falasse isso na igreja hoje, ia ser um escândalo. O zelota é um grupo violento. Olha quanta gente ele chamou. E ainda teve um que traiu. Se a gente fosse ver o nome e a personalidade de cada um desses, com certeza, com algum a gente ia se identificar. Porque nós somos assim também. Somos desse jeito. Pessoas frágeis, cheias de defeitos. E Deus não deixa de chamar ninguém por causa dos seus defeitos. Pelo contrário. A diferença de ter defeitos e ter pecados é ficar parado nos defeitos e no pecado. Os apóstolos, os discípulos, são aqueles que quiseram se entender o que nós somos um barro frágil, que quebra, mas quando a gente dá o nosso sim para Deus, Deus pega o nosso barro e vai trabalhando, vai nos melhorando, vai dando-nos a capacidade do Espírito agir em nós e de nos tornarmos então de discípulos, apóstolos, que significa enviados, de sermos então enviados. Todos nós temos que fazer essa passagem de discípulos para apóstolos, enviados. E aí então, Jesus vai dar algumas recomendações. Olha, vocês não devem ir primeiro aonde moram os pagãos e nem os samaritanos. É meio estranho, né? Porque Jesus fez totalmente ao contrário. Ele foi na Samaria e onde ele mais pisou foi onde tinha pagão, lá na Galileia. E ele fala assim, ide primeiro, porque pagão e samaritano não podem entrar no templo. Ide primeiro as ovelhas perdidas da igreja. As ovelhas perdidas da casa de Israel. É muito forte isso. Pessoas da casa de Israel, até mesmo que eram frequentadoras do templo, são pessoas que não podem mais ir no templo. Pessoas que tivessem uma mancha na pele, não podiam ir no templo. Nós ainda não entendíamos o que era uma hanseníase. Pessoas que tivessem algum defeito físico, não podiam ir no templo. Pessoas com
qualquer tipo de doença, não podiam ir no templo. Pessoas que cometeram pecados impuras. E o pior de tudo isso, era que alguns diziam assim para elas: tudo isso que você tem é castigo de Deus. É porque você pecou ou culpa dos antepassados e você está assim. Olha o peso que essas pessoas carregam. Além de ter tudo isso que carregar na vida da sociedade, ainda tinha gente que dizia que era castigo de Deus. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é um Deus que integra, que cura, que perdoa, que salva. Eu gostaria de perguntar para você, na tua igreja, na tua comunidade, na tua paróquia, tem ovelhas perdidas da casa de Israel? E o pior, que tem vezes que somos nós, que nos achamos os santinhos, que impedimos essas pessoas de ter acesso a Deus. O reino de Deus está próximo. Olha que bonito. Jesus está dizendo que o reino de Deus está próximo. Se o reino de Deus não está próximo, eu deveria rever a minha vida. Porque eu sou caminho de proximidade do reino. O reino de Deus está próximo quando você ajuda uma pessoa carente. O reino de Deus está distante quando ainda tem muita gente passando necessidade. Você não vai conseguir salvar o mundo, mas se você ajuda o vizinho da sua rua, que está sem o feijão, que está sem o óleo, você é um instrumento do reino de Deus, está próximo. Você se torna um apóstolo. Quanta gente nesse período que não pode sair de casa, tem cuidado das pessoas doentes, tem feito a experiência de dar banho, de limpar a ferida. O reino de Deus está próximo. Quando a política não ajuda ninguém, o reino de Deus está longe. Quando é uma política que se preocupa com o povo, o reino de Deus está próximo. A palavra de Deus, às vezes, está tão distante, não chegou a tantos lares. Você pode ser um apóstolo para fazer com que o reino de Deus se torne próximo. Que Deus nos ajude nessa grande missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.